Boa noite, irmãos. Hoje é dia 30 de agosto de 2022. Estamos aqui mais uma noite de terça-feira na Escola do Alicerce Bíblico. Hoje, o pastor Hélio Pelvisan Filho vai falar sobre a natureza do homem, em especial falando da triunidade humana, que, em resumo, é o corpo, alma e espírito. Então, ele vai dissecar esse tema, é um aspecto muito interessante, bíblico, né? Porque nossos estudos são todos baseados na Bíblia, não é quem acha o que ouviu falar, não, é a Bíblia. Então, vamos estar atentos, vamos estar anotando, né, com o caderninho, com caneta, caderninho, só para ressaltar, né, somos uma igreja evangélica totalmente lastreada na Bíblia. Temos um canal no YouTube, se você quiser ver os nossos outros vídeos, tem muito vídeo interessante lá, você procura na caixinha de busca do canal do YouTube, Igreja de Interlagos, aí você vai em vídeos e escolhe o vídeo que você quer ver. Temos um site também, www.igrejadeInterlagos.com.br, onde lá também você vai ter nossos vídeos, nossos horários de culto, e se você entrar no horário respectivo daquele culto, você pode ir no botão ao vivo, que tem no canto superior direito. Você clicando naquele botão, você entra na sala que estiver o culto. Temos cultos terça-feiras, semanalmente, da Escola do Alicerce Bíblico, quinzenalmente, Escola da Doutrina Bíblica, de quinta-feira, e, logicamente, semanalmente também aos domingos, o nosso culto da família, às 18 horas. Fiquem à vontade para fazer perguntas, se você tiver dúvida, fique à vontade. Você pode mandar a sua pergunta no e-mail, faleconosco@igrejadointerlagos.com.br, e o pastor vai ter o maior prazer em dar a resposta à sua dúvida. Seja bem-vindo ao culto, espero que você esteja com o coração aberto para ouvir coisas que são importantes para a base da vivência cristã. Amém? Vamos fazer uma pequena oração, irmãos. Senhor Jesus, nós te somos gratos, Senhor, por esse momento que podemos ter comunhão, Senhor, com os irmãos e comunhão contigo, Senhor. Abençoe esse culto, abençoe essa palavra, Pai, que ela possa ter efetividade nas nossas vidas, nos nossos corações, Senhor. Abençoe o pastor Hélio, que vai trazer essa palavra, Senhor. Unja, Senhor, a boca, a mente, o coração dele, para que essas palavras venham conforme a tua vontade, Jesus. Entregamos esse culto em tuas mãos, aceite o nosso louvor e a nossa glória a ti, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Glória a Jesus, né? Bom, para quem não me conhece, né, na internet aí, a igreja, lógico, aqui, a igreja local me conhece bem. Mas para quem não me conhece aí, eu sou o pastor Hélio, tá certo? E temos liderado essa igreja já há um bom tempo. E nós fazemos às terças-feiras, como disse a Eliette, a nossa Escola do Alicerce Bíblico. Por quê? Volto a falar, eu já falei diversas vezes. Muitas vezes eu já falei isso, e eu falo sempre, porque como é uma gravação que a gente está fazendo também, talvez a gente consiga atingir o coração de alguém que esteja passando por aqui e nos assistindo, né? Lá em Apocalipse 13, ele fala que a besta, ela surgirá de maneira a enganar as pessoas, enganar todos. E o próprio Jesus fala, se aquele tempo não fosse abreviado, até os escolhidos, né, pereceriam. Então, nós
temos esta preocupação. Nós estamos chegando bem no finzinho da nossa existência, da maneira como nós somos. Eu tenho lido coisas por aí, tem muitos pastores falando que tem muitos sinais acontecendo, ocorrendo, de maneira que a vinda do Senhor Jesus está próxima. A gente não sabe exatamente quando Jesus vai voltar. Muitos aí no passado tentaram adivinhar essa data e erraram feio. E nós não vamos aqui também fazer esse tipo de previsão, porque não é esse o objetivo, mas a Bíblia fala assim que os sinais do tempo, na hora que as coisas, que o sol, que a lua vai mudando e tal, a gente acaba sabendo a hora da colheita, a hora de plantar, né, a hora de semear e etc e tal. Então, vai ser mais ou menos assim. As coisas vão acontecer no mundo, coisas vão acontecer no mundo que vai, naturalmente, nos aproximar deste dia glorioso que Jesus vai voltar e nos levar. Tá certo? O que nós não podemos é ser enganados. O engano vai ser a causa do inferno de muitos crentes. Tá certo? Muitos crentes serão enganados por causa do poder que a besta terá. Depois você procura lá, leia Apocalipse 13. Né? Muita gente não dá muita bola para essa palavra engano. O próprio Jesus, lá em Mateus 24, 25, ali no finalzinho de Mateus, ele mesmo fala, né? Muitos dirão, olha, aqui está o Cristo e tal, não sei o quê. Né? Não deis crédito, porque são falsos profetas. Jesus vai voltar de uma maneira bem definida pelo que está na Bíblia. Não adianta você ver uma pessoa aí fazendo ressurreição de mortos, fazendo descer fogo do céu, fazendo dar terremoto, fazendo cair chuva, fazendo sair sol no meio da chuva, aparecendo coisa lá no céu. Não é porque a pessoa, esse elemento que faz essas maravilhas, esses prodígios, serão coisas de Deus. Tá? Acho que eu nunca falei isso aqui. Né? Talvez tenha falado. Mas o diabo, ele é astuto, ele vai agir na ignorância. Deu para entender? É na ignorância. E nós temos como pastores, a obrigação espiritual de falar para você a verdade, aquilo que está na doutrina bíblica. Tá bom? Então é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é trazer a verdade que está na Bíblia. Né? Então, o alicerce bíblico que a gente se propõe a fazer aqui é te dar argumentações para que você possa ter certeza que a sua fé esteja bem encaixada na sua cabeça. Que não tenha pontas soltas a respeito da sua fé. É isso que nos importa. Percebe? Você não pode ter dúvidas. Quando aparecer alguém ou aparecer alguma coisa meio fantasiosa, meio maravilhosa, você não pode ter dúvida. Né? O próprio Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6, ele fala assim, mesmo que um anjo dos céus, olha a gravidade, eu vou pôr aqui para você, ó, eu vou pôr aqui, espera só um segundinho que eu vou acionar aqui a minha Bíblia, ó, olha que interessante o que ele fala aqui em Gálatas, no capítulo 1, verso 6, aqui, ó. 1, verso 6, ó. Passei, tá aqui, ó. Olha lá. No verso 8, ele fala assim, ó. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu,
Um anjo do céu é algo fabuloso, irmãos. Imagina aparecer um anjo na sua frente. Você está entendendo? Está claro isso? Pode ser algo tremendo. Se vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Amaldiçoado, que é o que significa a palavra anátema. Anátema significa amaldiçoado. Então, o povo de Deus precisa estar muito bem cercado de informações bíblicas para que ele não seja pego por esse engano. Irmãos, pode aparecer um anjo na sua frente. Você sabe o que é isso? Imagina um ser celestial, maravilhoso, lindo, branco, emanando luz do seu corpo, e pregar algo diferente do que Paulo nos pregou, nos trouxe. Esse anjo é maldito. Você está entendendo? Por isso que eu insisto muito nessa palavra. Eu insisto muito nisso, sabe, irmãos? Porque eu não quero que as minhas ovelhas sejam pegas de surpresa. Não quero. Eu não quero que a igreja seja pega de surpresa. Vai chegar um momento em que vai aparecer um sujeito e vai prometer uma maravilha para você aqui na Terra. Ele vai prometer que todos vão deixar de passar fome, que todos serão abençoados, que todos terão isso, que todos terão aquilo, terão dinheiro, terão propriedades, e terão isso, terão aquilo. E a gente vai achar, o povo de Deus vai achar que esse homem é maravilhoso, que esse homem é da parte de Deus. Não é, irmão. Não é. Ponha isso na sua cabeça. Não é. O Senhor Jesus não vai aparecer desse jeito. É outra maneira. Isso é engano de Satanás. Engano do diabo. Enquanto muita gente está preocupado aí com a teologia da prosperidade, a teologia disso, a teologia daquilo, a hora que o Senhor Jesus chegar, aparecer, ou melhor, a hora que a besta, o anticristo, chegar e aparecer, essas pessoas serão enganadas pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios desejos do coração. Nós precisamos entender que Jesus não vai agir desta maneira. Você quer saber como que Jesus vai agir? Leia a Bíblia, porque a ação do Senhor Jesus no seu retorno está descrito na Bíblia. O que estiver fora disso é do diabo, é anátema. Amém? Desculpa ser um pouco incisivo, né? Tá certo? Eu fico, às vezes, empolgado, sabe? Então, eu fico morrendo de medo, sabe, irmãos? Porque a gente vê tanta coisa por aí, templo de Salomão, igreja da avó, como é que é o nome da avó? Ai, outro dia eu vi lá, esqueci o nome da avó, igreja da avó Rosa, lembrei, igreja da avó Rosa, uma igreja cristã. Aí eu fui ver o cristianismo deles, eu fiquei assustado. Falei, não é esse o meu cristianismo, não. Não é isso que eu creio, não, né? Então, toma cuidado, irmão, para você não ser enganado. Pode ser que você esteja passando por aqui, assistindo esse vídeo, tal, conhecendo a gente pela primeira vez. Queridos, não se enganem. Não se deixem enganar pela obra do anticristo, que será maravilhosa, irmãos. Você tem alguma dúvida de que a obra do anticristo será incrivelmente maravilhosa? Eu não tenho a menor dúvida, velho. Nenhuma dúvida. Porque o objetivo de Satanás é o engano, é levar as pessoas para o inferno, é desfazer a obra de Cristo, é tirar a sua atenção
e colocar a sua atenção no seu ventre, na sua barriga, no seu sexo. Você entendeu? A obra de Cristo não tem nada a ver com isso, não. Pode vir aí o anticristo, fazer descer fogo do céu, fazer maravilha, fazer o mar se abrir, fazer morto ressuscitar, fazer as coisas mais inesperadas possíveis. Se apresentar como um homem perfeito, um homem maravilhoso, um homem de família, um homem que não sei o quê, que faz isso, que faz aquilo. É o capeta. Desculpa a brincadeira, mas é Satanás fazendo. Jesus não vai fazer isso. O retorno de Jesus vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Pronto, chegou, acabou. Vai recolher a sua igreja e levar embora. Não vai fazer mais nada. Aqui não vai fazer mais nada. Vai levar a sua igreja embora. Os mortos ressuscitarão. E nós o encontraremos com ele nas nuvens, como está lá em Tessalonicenses 4, 5. Leia lá, você vai ver. Você que está ouvindo esta pregação, não se deixe enganar. Tudo bem? Muito bem. Então, hoje, nós vamos estudar sobre a natureza. É o terceiro estudo que eu estou fazendo sobre a natureza do homem. Nós precisamos entender o que é o homem. Eu preguei, fiz 7 pregações sobre a natureza de Cristo, para que nós pudéssemos entender quem é Cristo, quem é o Senhor Jesus. Vai lá, ouve, tá aqui, ó, tá aqui no YouTube. Tá? Assiste, é longo, eu sei. 7 pregações seriam 7 horas, mais ou menos, de pregações. É isso aqui. Mas se você quiser fortalecer aqui, ó, fortalecer o seu coração, fortalecer o seu entendimento para que nenhum engano se achegue a você. Para que você saiba discernir o que é de Cristo e o que não é de Cristo. Deu para entender? Então vamos lá. O homem, do Novo Testamento para cá, antes do Velho Testamento é outra história. Eu vou falar um pouquinho sobre lá também, no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, tanto nos evangelhos quanto nas cartas, tudo lá no Novo Testamento, o homem ele é composto por 3 substâncias. Vamos classificar assim. Talvez substâncias entre aspas, né? Então, o homem é formado, como todos sabem, de corpo, alma e espírito. O corpo é fácil. É isso aqui, ó. Tá certo? Ó, isso aqui, ó, bigode, ó, cabelo. Isso aqui é corpo. Mas, quando a gente chega a falar em alma e espírito, barbaridade, causa-se uma confusão lascada. Os crentes não sabem o que é alma e o que é o espírito. E o pior, eles não sabem o contexto de alma e espírito no Novo Testamento, que é o que nos interessa. Sabe por quê? Porque nós temos uma cultura contaminada por crenças que não são cristãs. Percebe? Então, a cultura do Ocidente, ela é uma cultura miscigenada, misturada. Tem muita coisa de várias religiões. Percebe? Tem muita coisa, por exemplo, do catolicismo, do paganismo, do povo celta, do espiritismo. Tudo isso é jogado na nossa cabeça e a gente forma uma imagem errada
do que a Bíblia diz. Então você tem novelas, você tem filmes. Meu, aquele filme Ghost, sabe aquele filme Ghost? É um filme famoso lá final da década de 80, talvez, começo da década de 90, eu não lembro direito. Mas esse filme Ghost, ai, ele é lindo. Ela é apaixonada por ele, ela é uma moça linda, e ele é um cara apaixonado por ela, e ele é um rapaz maravilhoso, lindo. Não quero que você assista esse filme, porque é nojento, é podre, é a pior coisa que se pode fazer. Sabe por quê? Porque esse filme implanta uma cultura dizendo que um espírito pode incorporar dentro de uma mulher e a mulher que sofreu a perda pode ter um relacionamento com aquela mulher porque ela tem o espírito do cara que ela gostava. E a Demi Moore acaba beijando a Whoopi Goldberg, porque a Whoopi Goldberg, ela tem o espírito do amado que morreu. Ou seja, nós temos distorções de todos os lados e lesbianismo nesse filme. Você está entendendo como é perigoso? É lindo, ela é linda, ele é maravilhoso, e os dois se amam perdidamente e ele morre. Mas ele não quer ir embora. A alma dele fica. Você percebe? Gente, olha, tudo bem se você assistir, mas saiba que é ficção. Não é cristianismo aquilo. Aquilo não tem nada a ver com cristianismo. Está implantando na sua cabeça um conceito. Percebe? Está implantando na sua cabeça um conceito errado sobre corpo, alma e espírito. No cristianismo, corpo, alma e espírito não é nada, absolutamente nada disso que você já viu. Entendeu? Então nós vamos ver corpo, alma e espírito do lado do cristianismo, como é que o crente deve olhar essa questão de corpo, alma e espírito. Entendeu? Fora disso que eu vou explicar para vocês hoje, é anátema. Sabe por quê? Porque não está nos ensinamentos de Paulo e dos apóstolos e de Jesus. Tá certo? Porque eu estou me baseando completamente na obra da nossa fé, que é a Bíblia. Então vamos lá. Né? Depois eu falo do Velho Testamento. Vamos falar do Novo Testamento para a gente poder para que possamos nos enquadrar. Porque no Velho Testamento só existe alma e corpo. Entendeu? Se você for olhar no Velho Testamento, lá no Velho Testamento existe alma e corpo. Só, não existe espírito. Percebe? Então, eu estou dizendo na Bíblia, não estou dizendo na essência se as pessoas lá tinham corpo, alma e espírito ou não tinham o espírito e só tinha alma. Não. Na Bíblia, no Velho Testamento, o que se considera como a parte espiritual do homem é só a alma. Não existe esse conceito de espírito do homem. Tá bom? Então, no Velho Testamento, o homem é composto por duas substâncias. Uma substância material, que é o corpo, e a segunda substância é o imaterial, ou a alma. Você pode ver lá em Gênesis 2:27. Perdão, 2:7. Vou mostrar para você. Aliás, eu vou ficar um pouquinho fora, a minha imagem fora, para a gente focar aqui na Bíblia, tá bom? E talvez eu fique um tempo fora, só para você poder ver. Vamos lá em Gênesis 2, verso 7. Ele fala assim, olha, e formou Jeová Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Tá aí. Percebe? Não tem espírito vivente, é só alma vivente. Se você procurar aqui o espírito do homem na criação, você não vai encontrar.
Agora, no Novo Testamento, já é um pouco diferente. O homem é composto por 3 substâncias. O material, que é o corpo, e 2 substâncias imaterial, que são a alma e o espírito. Vamos ver lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Se você tiver um caderninho aí, ó, eu sugiro que você comece a anotar isso daí. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Tá aqui, ó. Espírito, alma e corpo. Tá? E tem outros versículos. Anota aí, Hebreus 4:12. Vamos ver lá, vai. Hebreus 4:12. Tem mais, tá? Tem um monte de versículos aqui. Mas vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas, que é a parte física ou material. Tá bom? Então, aqui, ó. Alma e espírito. Existe uma divisão entre a alma e espírito. Não estou analisando o versículo, não, tá? O versículo é outra coisa depois que a gente pode analisar. Mas eu estou analisando aqui a existência da alma, do espírito e do corpo. Embora distintos, alma e espírito são inseparáveis. E muitas vezes elas se confundem. Vamos voltar. Presta bem atenção. O que você aprendeu na cultura ocidental até hoje é que alma é uma coisa e espírito é outra. E que as duas são separadas. Percebe? Então, a alma do Hélio e o espírito do Hélio, depois que ele morrer, a alma vai para sei lá onde e o espírito vai para sei lá onde. São coisas separadas. Entendeu? Pelo espiritismo, você pode reencarnar em outra pessoa. Nasce um bebezinho lá. Eu sempre falei que o espiritismo, na realidade, é a religião da morte, não é a religião da vida. Sabe por quê? Por causa da reencarnação. A reencarnação é assim: o sujeito nasce, vive, morre. Reencarna. Vive, morre. Reencarna. Vive e morre. Ou seja, dando a sensação de que morrer é uma coisa gostosa. É uma coisa normal. É nada, irmão. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. A única pessoa que eu conheço que quis morrer mesmo foi Jesus. Jesus falou: eu entrego a minha vida para tornar a tomá-la. É o único. E no cristianismo não existe reencarnação, existe ressurreição, e é uma vez só. O sujeito ressuscita uma vez só, e depois ele não morre mais. Percebe? O cristianismo é diferente do espiritismo, irmão. Se você falar que um espírita é cristão, não dá. E eu sempre falo isso. Por exemplo, como é que você sabe que o muçulmano é muçulmano? Como é que você vê que o muçulmano é muçulmano? Porque ele segue as regras da religião dele. Então, ele vai cumprir lá todos os princípios da religião. Como é que você sabe que, sei lá, o hindu é hindu? Ele é hinduísta por quê? Porque ele segue as regras da religião dele. Agora, um cristão, ele tem que seguir as regras definidas por Cristo, não por Allan Kardec. Não. Não pelo Papa. Também não. Quem define a nossa regra de fé, quem define como nós vamos entender a nossa fé, é Cristo. E, consequentemente, os apóstolos. Esses sim. Você entendeu? Por isso tem tanta distorção no cristianismo hoje em dia, porque esse pessoal não se atentou ainda, não parou para perceber
que para você entender o cristianismo, para você ser um cristão de verdade, você tem que se abster dessas imagens, dessas ideias implantadas na nossa cabeça. Por isso que Jesus fala que nós temos que ter um novo nascimento. Percebe? Você quer ver um exemplo? Ó, desculpa, irmão, se tiver algum católico ouvindo, eu não posso fazer nada. Não sou eu que estou dizendo isso. Paulo falou, se, né, mesmo um espírito, aliás, um espírito não, perdão, se mesmo um anjo vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Quantos anjos já apareceram por aí? Olha o anjo que apareceu lá no mormonismo, os mormons. Apareceu o anjo Moroni. Olha lá no catolicismo, quantos anjos apareceram. Apareceu a Virgem Maria para não sei quem, apareceu a outra Virgem Maria não sei aonde. Irmãos, não está na Bíblia, e desculpa. Isso não é cristianismo. Talvez eu não consiga terminar esse assunto hoje, tá? A gente continua na terça-feira que vem. Isso não é cristianismo. Entendeu agora? Ah, tem uma ideia aí de que quando você participa da ceia, que você come o pão e bebe o vinho, ele entra no seu corpo e vira sangue e carne de Jesus dentro da sua barriga. Mentira! Me mostre na Bíblia onde está escrito isso. Ou as pessoas não sabem o que são metáforas. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Irmãos, eu não consigo imaginar que as pessoas não saibam o que são metáforas. Você está entendendo? Por exemplo, eu chego para você e falo assim, nossa, cara, eu tô morto de cansado. Peraí, isso é uma metáfora? Eu tô morto? Olha meus olhos abrindo aqui, ó. Cara, eu não te vejo há pelo menos um século. Ora, se eu tenho 60 anos, como que eu não... Isso é uma metáfora. Quando Jesus falou assim, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Irmãos, isso é uma metáfora. Então esquece essa história de você comer o pãozinho, quando você engole, vira carne de Cristo na sua garganta. Quando você bebe o vinho, vira sangue de Cristo na sua garganta. Percebe como as pessoas são enganadas? Enganadas? Então, meus queridos, nós precisamos parar com isso, irmãos. Nós temos que ser sério, nós temos que levar as coisas a sério, precisamos ser adultos espirituais. O pastor Valdo pregou no domingo passado os 2 alimentos, irmãos. E o pastor Valdo mesmo, falou que a gente não, que os cristãos têm que parar de ficar tomando leitinho a vida inteira. Ouça lá a pregação de... Que dia que foi, Valdo? 29, 28. Não, 29 foi ontem, 28. Ouça a pregação do dia 28, pastor Valdo pregando. Pregação maravilhosa, incrível, cheia de sabedoria, cheia de conceitos cristãos profundos. Vai lá, ouça. Está aí no YouTube. Irmãos, nós temos que ser adultos espirituais. Nós temos que olhar para a Bíblia e saber que a Bíblia trata da nossa vida espiritual. Então, eu tenho que ler o que está lá e ser sério com o que está lá. Pode ser que você não entenda alguma coisa. Mas inventar moda, não dá para inventar moda, não. Pelo amor de Deus. Então vamos lá, continuando. A Bíblia nos mostra que corpo, alma e espírito, embora sejam 3 substâncias, e eu vou explicar quais são as substâncias, elas são inseparáveis. Ponha isso na sua cabeça. Não existe separação entre corpo, alma e espírito. Ai, pastor, meu Deus, e quando eu morrer, para onde vai meu corpo para subir a minha alma? Vai morrer junto. Acaba junto com você.
Mas aí acabou tudo? Não, Jesus falou que vai nos ressuscitar. O dia que você ressuscitar, você vai recuperar o seu corpo, sua alma, seu espírito. Não é outra coisa que vai entrar no céu. Percebe? Não é um elinho de asinha voando assim, não, olha o elinho entrando no céu, de asinha. Irmãos, as pessoas pensam que quem vai para o céu é só a alma ou o espírito do homem. Não, irmãos, vão os três lá para o céu. O corpo, a alma e o espírito. Os três. Hélio, por onde você se baseia essa informação? Eu me baseio pela maneira como Cristo nos prometeu a vida eterna. Percebe? Ora, só tem vida quem tem vida. Por exemplo, eu tô vivo, ó. O Elião tá vivo aqui, ó. Tô sentindo inclusive dor, porque eu fui na academia, tô sentindo dor aqui. Vivinho da Silva. O que vai entrar no céu? Na vida eterna. O Hélio precisa estar vivo para entrar na vida eterna, meu irmão. É uma coisa óbvia. Você está entendendo? Vivo. Só que a Bíblia fala que nós seremos transformados. Sabe outro argumento que eu tenho muito forte? É o seguinte: Jesus nos prometeu a mesma ressurreição que ele teve. Jesus ressuscitou depois da morte na cruz, se encontrou com os apóstolos, teve fome, conversou com os apóstolos, teve um que teve dúvida se era... Jesus falou assim, bota o seu dedinho aqui no meu machucado, aqui, ó, minha mão furadinha. Ó, tá furadinha aqui, ó, enfia o dedo. O Tomé deve ter enfiado o dedo aqui e saído lá do outro lado. E ele falou assim, olha, põe a mão aqui no meu lado, que tá cortado aqui. Põe a sua mão aqui, pode. Pode ser que Tomé tenha enfiado a mão lá dentro das entranhas de Cristo, mas era Cristo que estava lá. Você entendeu? Não era o espírito, a alma, era a pessoa de Cristo. E a ressurreição que Jesus teve, ele nos prometeu. Percebe? É nisso que o Hélio aqui se baseia. Eu me baseio nestas questões. Se Jesus ressuscitou, o Hélio vai ressuscitar. Se Jesus andou, o Hélio vai andar. Se Jesus subiu aos céus e foi recebido pelo Pai, o Hélio vai subir aos céus e será recebido pelo Pai. Idêntico a Cristo, nada diferente. Então, tira todo esse conceito que você tem, varre da sua cabeça. Você pode até se divertir com esse conceito, mas você não pode acreditar. Você pode até ir no cinema assistir o Ghost, mas você não pode acreditar. Você está entendendo? Porque está errado, não é bíblico, não é cristão, não tem nada a ver conosco. Ainda que um anjo do céu vos anuncie outra, se aparecer um anjo, você expulsa. Se aparecer um anjo aqui falando qualquer coisa diferente do que está escrito na Bíblia, você expulsa porque é de Satanás. Pode aparecer um anjo aqui com cara de Cristo, pode aparecer um anjo aqui com cara de Maria, pode aparecer um anjo aqui com cara de Paulo, de Pedro, falando coisas que não estão no Novo Testamento. Expulsa, porque é Satanás. Se fosse, Jesus nos teria avisado. Porque Jesus nos ama. Como ele nos ama, então, ele não ia deixar a coisa pela metade para a gente ser enganado. Você entendeu? Então, meu irmãozinho querido, creia em mim. Não há separação entre corpo, alma e espírito. Por isso que, dentro do cristianismo, o espiritismo não subsiste.
né? O catolicismo também não subsiste. Percebe? Que ninguém entrou no céu senão Jesus. A Maria não está lá no céu, irmãos. O Paulo, sabe aquela história de Paulo? Pedro tem as chaves do céu. Então tem um monte de memezinho, de piadinha, onde Pedro está lá com a chave dos céus, né? Não está lá, irmãos. Pedro não está lá no céu. Paulo não está lá no céu. Maria não está no céu. Você sabe por quê? Porque estão todos dormindo, aguardando a ressurreição prometida por Cristo. Ah, mas o que é que o Chico Xavier recebe? Demônio. Demônio. Não sei como acontece isso, mas não é bíblico. Se não é bíblico, então não pode ser. Não pode ser a minha vovozinha que apareceu lá pro Chico Xavier, encarnou no Chico Xavier e começou a falar coisas da minha família, coisas dos meus pais, coisas da minha vida. E eu devo acreditar que é o espíritozinho da minha vovozinha. Não posso, porque não é bíblico. Entendeu? Nós não recebemos essa instrução do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus tivesse instruído dessa forma, acreditaríamos, mas não é. Então, irmãos, eu queria deixar esse preâmbulo aqui para vocês, porque eu tenho mais coisas para falar e não vai dar tempo da gente continuar. Eu quero falar um monte de coisa ainda sobre alma e espírito e corpo. O que você não pode acreditar em qualquer coisa, meu irmãozinho, para de acreditar na sua crença, na sua história, na sua cultura. Para com isso, irmãos. Nós temos uma Bíblia, instruções do Senhor Jesus, instruções de Paulo, Pedro, os apóstolos. Temos o Tiago, percebe? Temos Judas, não o Iscariotes, Judas. Temos João. Nossa, quanta instrução esse povo trouxe para nós. E a gente vai ficar acreditando em historinhas nórdicas, historinhas de duende, historinhas de fada madrinha, historinhas disso, daquilo. Irmãos, não é cristão isso. Para com isso. Eu tenho lá no meu Facebook, de vez em quando eu recebo uns anjos lá, maravilhosos, assim, lindos, tá? Até sexy. Irmão, isso é do capeta, isso é do diabo. E eu já preguei sobre anjo aqui. Percebe? Posso até um dia voltar a pregar sobre esse assunto para deixar bem claro para vocês quem são os anjos. Então, meus queridos, para de aceitar esses conceitos que não são cristãos. Você tem dúvida sobre alguma coisa que você acredita? Procura na Bíblia. Veja se há alguma contradição sobre aquilo. Não tem problema nenhum a gente achar, acreditar e tal, não tem problema, porque nós estamos em crescimento. Mas a base da nossa vida cristã tem que estar na Bíblia, nos ditos de Jesus e dos apóstolos. Tira a Bíblia do contexto, o cristianismo morre. Percebe? Por isso que Paulo teve que escrever, Lucas escreveu os evangelhos, Mateus escreveu, Lucas escreveu, Marcos escreveu, precisava deixar algo escrito. Percebe? Paulo foi incumbido de levar o evangelho para os gentios, aí ele foi passear lá na Europa, tá certo? Brincadeirinhas à parte, né? Ele fez aquelas viagens ali pela Grécia e chegou até a Itália e tal, e à medida que ele ia abrindo igreja, depois ele mandava cartas e cartas. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso que era para instruir, para não deixar a coisa morrer. Aí, depois, num determinado tempo, essas igrejas resolveram juntar todos esses escritos e falar assim, bom, vamos manter cópias disso aqui. Porque isso aqui é o cristianismo. Entendeu? Então, meus queridos irmãos, eu já estou quase encerrando aqui, tá? Vamos ser sérios, vamos?
Vamos ser sérios. Vamos parar de acreditar em história da carochinha. Porque o diabo, ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Você sabia disso? Está na Bíblia. Ora, como é que eu vou distinguir se é um anjo de luz do diabo ou se é um anjo de luz de Deus? Sabe por quê? Sabe como se distingue? Você distingue da seguinte maneira. Jesus, ele não aceitou a ajuda dos anjos. Percebe? Os apóstolos não fizeram chamada dos anjos para ajudá-los. Tem um versículo lá no finalzinho de Atos que pode trazer alguma confusão. Paulo fala assim, hoje, como é que é? Eu precisaria ver, depois a gente vê lá esse versículo, depois eu trago eles para vocês. Paulo fala de um anjo que ele conversou, que ele falou, mas aquele anjo era Jesus Cristo, percebe? Porque anjo tem um outro significado dentro da Bíblia, tem alguns significados na Bíblia. Então, irmãos, eu termino aqui chamando a sua atenção. Presta atenção no que está na Bíblia, tem dúvida, pergunta. Se você não frequenta essa igreja, vá até o seu pastor. Pastor, explica isso aqui para mim que eu não entendi. Pastor, eu posso fazer um culto aos anjos? Pastor, eu posso orar para que os anjos acampem ao redor daqueles que o busquem e guardem, como está lá no Salmo. Tem um Salmo que fala assim, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o buscam e que o buscam. Nós não vamos orar desse jeito, sabe por quê? Porque quem nos guarda é o Espírito Santo. E Jesus não fez esse tipo de oração. Paulo não fez esse tipo de oração, Pedro não fez esse tipo de oração, Tiago não fez esse tipo de oração, João não fez esse tipo de oração. Então nós não vamos fazer. Se nós vamos pedir para alguém nos guardar, pediremos para o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus nos disse que o Espírito Santo é o Consolador. É aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, não quero nada com anjo. Se Jesus não queria nada com anjo, percebe? Eliette, a gente precisa estudar essa questão dos anjos. Percebe? Por isso que eu falei, existem algumas referências de anjos, mas não dessa forma como se faz hoje em dia. Né? Vamos fazer um estudo para frente sobre anjo. Mas nós temos o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor ao nosso favor. Amém? Então eu encerro aqui, mas eu vou voltar nesse assunto a semana que vem, eu vou terminar, e aí eu vou ser um pouco mais técnico, tá bom? Aí eu vou falar mais sobre alma e espírito. O que é a alma, o que é o espírito. Tá bom? Então eu encerro aqui, fecha seus olhos para fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor está no comando das nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Mesmo aqueles que estão nos ouvindo pela internet ou pelo YouTube, abençoa aqueles que forem ouvir essa palavra, Senhor. Aumenta o entendimento das tuas coisas para que não sejam enganados. É o que nós pedimos, Senhor. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só terminar a gravação aqui. Um segundo.